Eu quero falar um pouco da história do povo de Israel no passado, no Antigo Testamento. Por causa dos erros e pecados e da rebeldia do povo contra Deus, o país já tinha sido dividido. A divisão foi permitida pelo Senhor, visando preservar um sul em Judá um pouco mais afinado com Deus, ou menos contaminado pelo estímulo das outras nações. O Reino do Norte já estava muito mundanizado, secularizado, digamos assim. Ao pedirem o rei com Saul, o povo todo já estava com o coração longe de Deus e querendo seguir o modelo das outras nações. Quando se dividiram com Roboão, eles já estavam totalmente longe dos propósitos de Deus quando se dividiram. E aquelas tribos do norte que formaram o país de Israel, Reino do Norte, já estavam totalmente no modelo das outras nações e totalmente longe do padrão de Deus. Na verdade, a divisão teve também como mola propulsora o fato de se libertarem da lei de Deus, do jugo da lei. Eles achavam que a lei era um jugo pesado sobre eles e queriam se libertar para ter uma religião mais livre, mais ao gosto do povo, mais ao jeito do coração das pessoas. E assim foi. E Deus permitiu, e aquele Reino do Norte caminhou na direção prevista, longe de Deus, a favor das outras nações e dos deuses das outras nações. Judá tendeu a ficar mais firme no Senhor, mas também foi seguindo o mesmo caminho, embora um pouco mais atrasada, no entanto, foi seguindo também o caminho da nação de Israel, Reino do Norte. E o que eu quero comentar aqui aconteceu na época do rei Ezequias, mais ou menos no ano 722 antes de Cristo, que foi quando o Senaqueribe, rei da Assíria, veio lá do norte, era o grande império do momento, e conquistou todo o reino do norte e, inclusive, tentou invadir Judá também. O texto que eu quero ler está em 2 Reis, no capítulo 18, e eu quero ler a partir do versículo 9. No 4º ano do rei Ezequias, que era o 7º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, subiu Salmaneser, rei da Síria, contra Samaria e a cercou. Ao cabo de 3 anos foi tomada, assim, no ano 6º de Ezequias, que era o 9º de Oséias, rei de Israel, Samaria foi tomada. O rei da Assíria transportou a Israel para a Assíria e o fez habitar em Ala, junto a Bor e ao rio Gozã, e nas cidades dos Medos, porquanto não obedeceram à voz do Senhor, seu Deus, antes violaram a sua aliança e tudo quanto Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado, não ouviram, nem o fizeram. E assim é o relato aqui no livro de Reis deste final do reino de Israel do norte. Por se desviarem tanto de Deus, o Senhor permitiu que eles fossem engolidos pelo Império Assírio e eles se acabaram, foram espalhados e não há relato histórico da volta deles. Bom, na continuação, no versículo 13, estou lendo 2 Reis 18. Nós lemos: no ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Assíria, contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Então, Ezequias, rei de Judá, enviou mensageiros ao rei da Assíria, Laquis, dizendo: rei, retira-te de mim. Eu vou parar a leitura por aqui,
porque é um outro capítulo esta questão da invasão do Senaqueribe, que me parece era o filho do Salmaneser. O pai conquistou a Samaria e logo a seguir o filho partiu para a conquista de Judá também. Ele achou que seria a mesma coisa e seria fácil. De fato, ele conquistou praticamente todas as cidades de Judá e faltou só Jerusalém e partiu para Jerusalém. Só que, neste caso, havia um empecilho maior: a vontade de Deus. Ali em Judá havia um rei, Ezequias. Embora o restante do povo não estivesse tão bem com relação a Deus, Ezequias estava e buscava a Deus de todo o seu coração, consagrou sua vida ao Senhor, buscou a Deus com toda sinceridade e por causa disto, Deus o salvou. Um milagre aconteceu, o grande exército do Senaqueribe, rei da Assíria, foi destruído nas cercanias de Jerusalém, quando estava cercando a cidade, foi destruído e o rei Senaqueribe voltou envergonhado para a sua terra e ali começou a cair também todo o império assírio, porque Deus assim o tinha determinado. Há alguns aspectos aqui a considerar. Por que Deus permitiu que todas as cidades de Judá fossem tomadas? Só Jerusalém que salvou. E Jerusalém se salvou, mas com aquele livramento levou cerca de 3 anos até começar a recuperar a atividade econômica. Uma das maneiras de Deus atuar contra uma nação é enviando a maldição através da natureza. Quando vem uma enfermidade, outra enfermidade, uma febre amarela, quando vem uma vaca louca no gado, quando vem a maldição através de enfermidades, de catástrofes e calamidades da natureza, chuvas torrenciais, isto é, a natureza se voltando contra o país, Deus dirigindo a natureza para castigar o povo. Aquele povo de Judá também precisava ser castigado, mas como havia alguma coisa boa que Deus queria preservar, ele preservou através do Ezequias e deu aquele grande livramento. O país, entanto, demorou a recuperar a atividade econômica, mas recuperou e Deus abençoou o reinado de Ezequias. E vamos ficar com essa lição. Israel já não tinha mais valor para Deus, Deus permitiu que fosse levada. Judá tinha algum potencial espiritual, alguma possibilidade de conserto, e Deus continuou a esgotar as suas oportunidades, enviando profetas, enviando oportunidades para Judá e Jerusalém também se voltarem para Deus. Mais tarde, o cativeiro veio para eles também, na pessoa do Nabucodonosor, rei da Babilônia. Mas até lá, uns 200 anos quase, Deus continuou usando de misericórdia. Vamos entender para nós algumas lições. Deus usa de misericórdia para conosco até a última gota de esperança, porque Deus é misericordioso. Mas quando Deus resolve permitir que uma pessoa morra, que uma igreja se desfaça, que uma obra acabe, é porque Deus viu que já não tem mais jeito. Toda a oportunidade foi esgotada, mas Deus é um Deus de extrema misericórdia e vai insistir com você, com seu filho, com sua família, com a igreja, para dar oportunidade de se voltarem para Ele. Deus é muito misericordioso. Pense nisto, meu irmão, minha irmã.